paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Versículo 1 até o versículo 5. Quantos tiveram um dia abençoado, digam amém. Independente das lutas que possamos passar, todo dia é um dia para agradecermos ao Senhor, pois Ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes daquilo que nós precisamos. Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao versículo número 5. Um instante para aqueles que não me encontraram, encontrem, para que todos juntos possamos ler a santa, poderosa e imutável palavra de Deus. Amém? Diz assim o texto sagrado: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Senhor nosso Deus e Pai, bendizemos ao Teu nome nesta noite, Senhor, e Te adoramos por Tua palavra, Pai, que nos admoesta, palavra que nos orienta e palavra no momento de luta também nos traz conforto para nossas vidas. Palavra esta, Senhor, que nos mostra o caminho que devemos seguir e o que o Senhor quer de cada um de nós. Assim te adoramos por esta palavra esta noite e te agradecemos pela tua presença entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Sobre os ossos secos profetizo, levanta-te e anda, em nome do Senhor. Sobre os ossos secos determino restauração de vida, a cura interior. Levanta, levanta.
contigo, se levanta e vai. Não temas o mundo, se Deus é contigo, se levanta e vai. Não pare de lutar, se Deus é contigo, se levanta e vai. Não temas o inimigo, te encoraja e vai. Esse vale nunca mais, e nunca mais permitas que o inimigo roube a sua fé. E nunca mais desista de lutar por coisas tão banais. E nunca mais despreze a tua cruz, mas prossiga sempre em frente, sempre olhando pra Jesus. Profetizo, Levanta e anda. levanta-te e anda, em nome do Senhor. Sobre os ossos secos determino restauração de vida, a cura interior. Levanta, levanta e anda agora. Levanta e anda agora. E vai, se Deus é contigo, se levanta e vai. Não tem mais o mundo, se Deus é contigo, se levanta e vai. Não pare de lutar, se Deus é contigo, se levanta e vai. Não tem mais inimigo, te encoraja e vai. Esse vale nunca mais, e nunca mais permitas que o inimigo roube a sua fé. E nunca mais desista de lutar por coisas tão banais. E nunca mais despreze a tua cruz, mas prossiga sempre em frente, sempre olhando pra Jesus. Levanta, levanta e anda em nome de Jesus. Agora, levanta e anda agora e vai, e vai. Amém. Glória a Deus, querido. Louvo a Deus por cada um de vocês que tem se esforçado e chegado para junto cultuarmos ao Senhor nesse culto de ensino. Eu queria tomar como base nesta noite um versículo dentre dos que nós lemos esta noite, apenas o versículo 2 do capítulo 12, que diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Repita comigo: renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Vejamos uma coisa esta noite, meus amados irmãos, que eu quero chamar a atenção de vocês. Tudo que é de Deus, a gente observa promessas, perdão. De alguma forma, Deus ele condiciona as coisas para nós. Nada é de graça. Temos que entender que a Bíblia, ela condiciona algumas coisas para os seus servos. Deus, ele condiciona as coisas para os seus servos. Veja que nesse texto da Bíblia, do versículo 2, nós lemos aqui alguns versículos, mas o versículo 2 fala sobre essa questão. Ele fala que eu posso ver, eu posso experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós podemos experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Só que para que eu venha experimentar isso, para que eu experimente esta boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Deus condicionou uma coisa para nós. Ele disse no texto bíblico que nós temos que fazer o quê? Renovar o quê? A nossa mente. E por que que Deus fala que nós devemos renovar a nossa mente? Nós sabemos que tudo parte daqui. Tudo tem o seu ponto inicial aqui. Sim ou não? Tudo parte daqui. E eu quero falar um pouco com vocês, talvez eu deva usar uma, duas, não sei se até 3 segunda-feiras, para falar sobre metanoia. Não sei se vocês já ouviram esse termo, metanoia. Alguns estudiosos, pesquisadores, com certeza, já ouviram esse termo, metanoia. E eu quero falar justamente sobre essa questão dessa renovação que precisa haver na nossa mente. Observe que nós vivemos em um tempo que o excesso de conteúdos tem cansado as pessoas. Vocês pesquisam muito hoje na internet sobre os mais diversos assuntos. E quando você vai pesquisar sobre um determinado assunto que aquilo vem por escrito, você não tem paciência, ou nós não temos paciência de ler todo aquele conteúdo que fala sobre determinado assunto. Ou se vem em vídeo, você ouve, daqui a pouco você já adianta aquele vídeo que você está vendo, pelo excesso de conteúdo que tem ali, e isso cansa um pouco. E isso faz ficar acelerada, nos deixa ansiosos. A nossa ansiedade, ela acelera um pouco por conta de determinados assuntos. E para isso eu preciso fazer, de vez em quando, uma higiene mental. Uma purificação na minha mente, buscando ou ir em busca de uma experiência de conversão e santificação. Esses dias eu vi uma reportagem no YouTube de uma pessoa falando sobre o quanto na época da pandemia aumentou a pornografia, porque as pessoas ficaram confinadas em casa e pela falta do que fazer e com esse instrumento na mão, começaram a enveredar por este caminho da pornografia. E essa reportagem não falava sobre igreja,
falava de um contexto geral, de como as pessoas enveredaram por esse caminho e como aumentou uma série de coisas que eu não quero me ater aqui, mas eu quero só falar para vocês de como poluída ficou a mente das pessoas nesse período de confinamento em casa e o quanto isso mudou o perfil das pessoas, tanto fora como dentro da igreja. E quando eu falo de metanoia, esta noite para nós, sobre essa renovação, eu tenho que olhar para um sentido bíblico, esquecendo o que está lá fora. Olhe para cá, por favor. Parece que esse assunto não é um assunto tão importante para nós, mas se você mirar e caminhar, como é que você vai entender o quanto a igreja foi afetada e o quanto nós precisamos ter esse cuidado para com a nossa vida espiritual, porque hoje o culto é de ensino, não é isso? O culto hoje é de doutrina da palavra de Deus. E há uma preocupação, enquanto pastor desta igreja, de mergulhar no mais diversos tipos de assuntos que há, para trazer esclarecimento para o rebanho, para que nós não venhamos a nos desviar do caminho que Deus tem para nós. E quando eu falo de desviar, não é sair da igreja. Quando eu falo de desviar, não é sair por aí bebendo, fumando, jogando baralho, sinuca. Não, é nos desviar do caminho que nos está proposto. E mesmo estando dentro da igreja, não estarmos fazendo ou experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim e para você. Eu quero chamar a sua atenção para que você entenda o quanto Deus se preocupa com a sua caminhada espiritual diante dele. E essa preocupação de Deus, ela precisa ser a minha preocupação e de todos nós que ensinamos a palavra ao rebanho. Essa preocupação, ela precisa estar patente a cada dia. Nós vivemos em um tempo onde o oba-oba tem tomado conta de alguns púlpitos, onde alguns de nós que temos posse do microfone, estamos mais preocupados em animar a plateia que nos ouve, do que em ensinar o rebanho a se precaver das astutas ciladas do diabo para esse tempo. Entendam uma coisa, que o inimigo, ele não parou no tempo. Alguns de nós parou no tempo e estamos só querendo ver a animação no centro. Se você convoca aqui um pregador itinerante, sem compromisso tanto com a palavra, mas de animar a plateia, você vê que o negócio vai ser bem, sim ou não? Mas não está tendo a preocupação no ensino da palavra, aonde o inimigo tem procurado fisgar até líderes no púlpito e o rebanho com meios aonde a mente está sendo cauterizada. E hoje, com o poder midiático que há, e muita gente, Paulo, sem saber disso, já falava do cuidado que nós precisaremos ter com os falsos profetas, com aqueles que vinham em pele de ovelha, mas no fundo são verdadeiros lobos. E nós temos visto isso, pastores, obreiros, hoje, no nosso meio. Hoje tem pessoas que deixam de vir ao templo ouvir o seu pastor e estão dando crédito ao que assiste nesse pessoal de YouTube, que antigamente era nos canais de televisão que eles pagavam, né? E alguns sérios pagavam até para levar o evangelho, mas outros pagavam e até hoje pagam. Então, somente para... Estou precisando hoje aqui de 1.000 pessoas com R$1.000. E deles até que vendem um pedaço de um terreno no céu. E as pessoas ali se deixam
vislumbrar pelo que se mostra na mídia e até às vezes deixam de contribuir na sua igreja local e mandam para esses obreiros, porque antigamente estava o número da conta, hoje está lá o Pix, está tudo, e muitas pessoas têm se deixado enganar pela fantasia que vem na mídia e até se deixando enveredar pelo caminho do emocionalismo e não tem olhado para aquilo que Deus está requerendo dele. E esta semana, um pouco preocupado com isso, há 2 semanas atrás, eu comecei a pesquisar um pouco sobre esse assunto. E trazendo para o que significa metanoia na Bíblia, eu encontrei primeiramente em Romanos, eu quero começar essa caminhada em Romanos, quando ele fala que é uma mudança de mente ou uma transformação radical. Ou seja, a metamorfose significa uma transformação, indica uma profunda mudança de perspectiva, de valores, de atitudes, além de uma simples mudança de comportamento. Que hoje nós estamos vendo que esta geração, fazendo ou traçando um paralelo com a geração daqueles pastores que estão ali, há uma mudança muito grande. Não de uso e costume, não me prendo a isso, mas uma mudança de doutrina realmente, de observar e seguir o que diz a palavra, ou o que requer a palavra acerca de nós, enquanto alguém que representa Cristo na terra. Quanto alguém que tem que passar por aí, alguém dizer, ali vai uma mulher de Deus, ali passou um homem de Deus. É sobre isso que essa mudança de comportamento é que a palavra quer nos trazer esta noite. Ou seja, a palavra metanoia é usada para o sentido de conversão na Bíblia. É eu mudar o meu comportamento. Aquilo que eu fazia enquanto não era crente, eu não posso fazer hoje. As minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus desvaneios não podem mais e não são aceitos no reino de Deus. Porque Deus, Ele fala que o Evangelho é poder de Deus para o quê? Transformação. E nós somos falhos em alguma área da vida, todos nós, aqui, do púlpito à porta. Do ancião ao de tenra idade, nós temos alguma falha, porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. Alguns na área financeira, outros na área de relacionamentos, obrigado. Em várias áreas nós somos falhos, e o inimigo vai procurar brechas na nossa vida, para atacar, para nos atingir e nos envergonhar diante das pessoas. Nós conhecemos homens de Deus, que ao subir ao púlpito, tem um grande conhecimento da palavra, que pregam com ousadia, com autoridade, mas ao descer ao púlpito, tem uma fraqueza. Uns gostam da Heineken, outros gostam da pornografia, outros gostam de assediar jovens, outros gostam de passar cheque sem fundo, outros gostam de comprar e não pagar, outros gostam de emprestar e não devolver. São áreas da vida que estão na natureza do homem antiga, que precisa ser renovada, transformada e começa aqui. É por isso que o texto fala de renovação, de onde? Da mente. Porque daqui é arquitetado tudo. Daqui parte tudo. Quem está entendendo, diga amém. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Já vou encerrar. Diz o seguinte:
Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna o quê? Essa metanoia é não se adaptar aos padrões do mundo. O grande problema é que nós estamos nos acostumando a seguir o padrão lá de fora. Tudo aquilo que eu citei ainda há pouco, de vícios, de fraquezas, da carne, está ligado a um padrão mundano, não ao padrão cristão. Cristo, ele se fez 100% homem para me provar que eu posso viver nesta natureza e ainda assim não pecar contra ele. Ele me deu o autocontrole. Ele me deu o livre-arbítrio. Para que é o livre-arbítrio? Para que eu exercite o autocontrole. Para que eu possa dar limite a mim mesmo. Para que eu possa limitar os meus desejos. Para que eu possa limitar as minhas vontades. E quando eu fujo desse padrão, que é um padrão egoísta. Por que egoísta? Porque eu quero fazer aquilo que me apraz. Porque eu quero fazer aquilo que é bom para mim. O ser humano, ele tem intrínseco nisso ele. É muito mais fácil nós vermos sentimentos egoístas em nós do que altruístas. É muito mais fácil eu seguir os meus desejos do que eu fazer o desejo de outrem. Isso é um padrão do mundo. Primeiro eu, se der, você. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia, ela é mais tendenciosa a ensinar o altruísmo do que o egoísmo. Nós vemos na Bíblia um homem que Deus permitiu que ele fosse exaltado entre todo o mundo habitado da época. Mesmo sem internet, mesmo sem televisão, o mundo da época sabia quem era Nabucodonosor. E um dia ele se estriba no alto da sua autossuficiência e diz: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para minha honra, para minha glória. O que é isso? O egocentrismo do ser humano. Não é que estava só em Nabucodonosor, está no ser humano isso. Só que eu preciso aprender a controlar isso quando eu pertenço ao reino. Aí entra o quê? A conversão. Isaías 55, 7. O ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Metanoia não é uma mudança não superficial, mas profunda. E ninguém conhece mais você do que você mesmo. Ninguém conhece os teus pensamentos, só você e Deus. Enquanto eu prego aqui esta noite, muitas coisas passam na tua cabeça, muitos pensamentos permeiam a tua mente, que eu não posso imaginar o que você pensa. Só você e Deus. Por isso que metanoia é essa transformação que precisa haver aqui, na minha e na sua mente. Porque isso vai atingir o quê? O meu coração. Quando o filho pródigo, caindo em si, se desperta e levantando a cabeça, ele toma uma decisão. E qual é a decisão que ele toma? Voltar.
pedir perdão. Ele se arrepende. E ele coloca no coração dele que ele não queria mais. Olha, não precisa que me recebas como filho. Te peço que pelo menos me tenha como um dos teus empregados. Isso aqui é arrependimento profundo. Isso é alguém aqui que renovou a sua mente e viu que ele estava fazendo o que era errado, praticando o que era errado, tomou decisões erradas, mas ainda havia tempo para recomeçar. Aleluia! Glória a Deus! Ele converteu o caminho que ele estava, porque converter é mudar a direção, porque a direção que ele estava seguindo, diácono Ronás, não estava trazendo benefício nenhum para ele. Ele viu que toda aquela trajetória, desde a saída da sua casa, até o momento que ele se vê naquele chiqueiro, ele viu que aquelas coisas efêmeras, aquelas coisas passageiras, que ele abraçou e que foi tão maravilhoso para a carne dele, prejudicou a sua vida como um contexto geral. Porque não é como você começa, é como você termina. 1 Coríntios 2,16: pois quem conheceu a mente do Senhor, para que nos possa instruir? Nós, porém, isso aqui é profundo, daria 1 hora de mensagem só aqui. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mas eu posso fazer uma pergunta para mim aqui, nesse texto. Será que eu, não falo com você agora, eu falo comigo, será que eu tenho a mente de Cristo? Porque metanoia é renovar a forma de pensar, adotando uma perspectiva que esteja alinhada com os valores de Deus, com os padrões de Deus, não com os valores do mundo ou os padrões do mundo. Porque os valores e os padrões do mundo é, toma lá, dá cá. Me enganou, vou enganar também. Me passaram uma nota de R$100 falsa, vou passar em frente também. Quantos já fizeram isso? Vou dar um exemplo aqui. Quantas pessoas já não chegou em sua mão uma nota falsa, e ele, em vez de rasgar, disse, me enganaram, então deixa eu passar em frente também. Esses valores estão alinhados com Deus ou não? A nossa mentalidade ela é transformada pelo poder de Deus. Eu preciso, você precisa ser protegido com esse capacete que vai te proteger. A Bíblia fala sobre isso? É Gálatas, que fala sobre essa questão? Ou Efésios? Efésios, né? Efésios capítulo 6 fala sobre essa questão. O capacete da salvação. Aí entra, o que eu quero chegar, eu estou encerrando agora, Tiago, capítulo 4, versículo 8 e 9, que diz, cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Isso aqui fala de arrependimento. Metanoia é a mudança de sentimento para ter tristeza pelo pecado. Porque há pessoas que pecam,
e se tornam contumais, já não sente mais tristeza pelo seu erro, como Davi sentiu. Salmo 51. Me ajudem que o HD está um pouco aquecido hoje. Davi, ele faz uma oração a Deus. E neste salmo ele reconhece a sua pecaminosidade e diz: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Ele pede: Senhor, devolve-me a alegria da salvação. Aqueles que se mostram um pecador, profundamente arrependido pelo seu pecado. Antes ele havia se alegrado com o prazer que o pecado lhe concedeu, porque o pecado traz alegria no seu prazer, sim ou não? Traz. O prazer que o pecado oferece ao homem, ele traz uma alegria momentânea. Todavia, as consequências dele são tenebrosas para quem não se arrepende, quem quer continuar praticando. Eu estou falando sobre o pecador contumaz, e dizendo que metanoia é uma mudança de sentimento, e eu preciso passar a ter tristeza pelo pecado que eu cometo. Para quê? Para que realmente haja transformação. Isso só o Espírito Santo pode fazer. O que eu quero que você entenda que se a sua mente ela está poluída com tantas coisas, é momento de você começar a renovar, purificar, tirar tudo aquilo que tem feito você elevar a fazer coisas que não agradam ao Senhor. Ou se você não consumou pelo pensamento que veio, é hora de parar, é hora de você mudar a rota, porque as oportunidades sempre estarão diante de nós. Entenda isso. O inimigo sempre colocará, pastor Tiago, algo diante de ti, uma oportunidade diante de ti, para que você fracasse. Porque independente de você ter um ministério ou não, só o fato de você ter o nome escrito no livro da vida, você já é um alvo do inimigo. E ele vai trabalhar para tirar você, jovem, adolescente, senhores e senhoras, do caminho de bênção que Deus tem para você. E o mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo propício. As facilidades que estão à nossa frente, elas são propícias para que o ser humano viva em decadência espiritual. Eu quero concluir. Romanos 13:14, quando diz: mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da vossa carne. Toda vez que a tua carne desejar algo, pega ela, coloca de joelhos na presença do Senhor e diga: Senhor, esse desejo não pode ser mais forte que eu. Senhor, me ajuda a vencer, a minha carne está fraquejando, mas maior és tu, Senhor. Teu é o poder nos céus e na terra. Ajuda esse pequeno servo. Pega esta carne, deixa ela sacrificialmente de joelhos na presença do Eterno. E você vai levantar fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Metanoia é um chamado para uma transformação interior. Pastor, eu estou em paz comigo mesmo. Glória a Deus. Pastor, eu estou vivendo um conflito espiritual. Deus falou comigo esta noite. Te volta para Deus. Vai para a presença dEle. Muda os teus hábitos, os teus pensamentos. Abrace uma nova vida guiada por Deus. Ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Depois disso, você vai experimentar
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem entendeu, diga amém. Fique de pé em nome de Jesus. Entenda que esta mudança, ela é essencial para experimentar tudo isso que eu falei para você. Só que esta mudança, eu não posso fazer pelo meu filho. O meu filho não pode fazer por mim. Você não pode pela tua esposa, pelos teus familiares. Isso daqui é individual. Quantos ouviram a voz de Deus esta noite? Guarda essa palavra. Segunda-feira eu caminho mais um pouco com você sobre essa questão dessa metanoia. Quiser pesquisar em casa, pesquise um pouco. Se aprofunde nisso. Deus quer uma mudança na sua igreja nesse tempo, porque Ele quer derramar um grande avivamento. O que eu vou falar aqui é profético agora. É algo que Deus falou no meu coração. Ontem eu perdi o sono mais uma vez. Fui dormir muito tarde ontem. Em um momento eu parei um pouco e fui falar com Deus em oração. E Deus testificou algo no meu coração. Eu não sou falando aqui para mexer com o tema. Eu jamais mentiria em um púlpito santo. É o que Deus testificou no meu coração. E Deus disse que vai derramar um grande avivamento neste século. Para um propósito, para que nós suportemos o que vem pela frente. Virá algo muito forte, que só vai suportar quem está avivado na presença de Deus. Só que para o avivamento só vai chegar para vidas que estejam realmente no altar, em compromisso com Deus. Portanto, se alguma área da sua vida precisa ser consertada, é você e Deus. É você e o Senhor. Que esta metanoia, essa mudança de hábitos e pensamentos atinja a tua casa, atinja a tua vida, e você receberá um grande avivamento da parte do Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus aquilo que Deus tem me falado. Senhor Jesus, aqui está a tua eleita nesta noite. Pai, tu tens falado algo especial ao meu coração. Ora manabasuri kanda rabalabashuri. Pai, eu tenho dado ouvido ao que tu tem falado comigo, eu estou aqui compartilhando com a tua igreja nesta noite. São filhos especiais, almas caras para ti. Visita aqueles que não vieram hoje e não puderam ouvir esta palavra, mas que o teu Espírito Santo testifique ao coração deles e a madrugada, na calada da noite, revela para eles, e que haja um grande despertamento, transformação e mudança em nosso meio. Assim, Deus, abençoa os teus filhos, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém.